Bizâncio, sucessor da Grécia e da Roma antigas, esse magnífico império de 1000 anos foi a ponte entre os mundos antigo e moderno. Sem Bizâncio, as obras de Homero e Heródoto, Platão e Aristóteles, Sófocles e Ésquilo não teriam sobrevivido. A história de Bizâncio é uma autêntica aventura de grandes ideias e dramas, de personagens e façanhas extraordinárias. De Bizâncio para o Mundo conta a história dos missionários, dos místicos, dos filósofos e dos artistas que, contra todas as chances, e muitas vezes com o risco da própria vida, levaram o pensamento grego aos italianos, aos árabes e aos eslavos. Olá, cavalheiros e donzelas do canal Cristandade Invencível, eu sou o Luiz Antônio e estamos aqui, finalmente, para a primeira dica de leitura. E se é para começar, comecemos bem. E para isso, eu trouxe aqui uma obra que eu arrisco dizer que entre as obras que nós temos traduzidas para o português sobre esse assunto que eu vou mostrar, ela é uma das sobreviventes e também uma das melhores. De Bizâncio para o Mundo, a saga de um império milenar, do historiador britânico Colin Wells. Trata-se de um livro que traz uma abordagem a respeito da história do Império Bizantino e das suas influências e legado cultural a 3 civilizações mais jovens: o Ocidente Latino, o mundo islâmico e o mundo eslavo. Mas antes de falar do livro de fato, cabe aqui uma breve exposição sobre a civilização bizantina e sobre os livros que nós temos traduzidos para o português aqui no Brasil sobre esse assunto, para que fique mais claro o porquê de essa obra ser realmente impressionante. Então, vamos lá. O Império Bizantino foi o herdeiro medieval da Grécia e da Roma antigas, continuação do Império Romano em território grego, tendo o cristianismo como religião de Estado. Nasceu no início do século IV, com a fundação de uma nova capital cristã, Constantinopla, no lugar da antiga cidade grega de Bizâncio, e terminou quando os turcos otomanos capturaram a cidade em 1453. O mundo bizantino, este vasto império de Constantinopla, preservaria a cultura greco-romana e a transmitiria ao Ocidente quando a própria Roma estava nas mãos dos bárbaros. Fundada pelo imperador Constantino o Grande como sendo a Nova Roma, Constantinopla estava perfeitamente situada para servir como a capital do reino que conectava o Oriente com o Ocidente, a cultura greco-romana com o cristianismo e com a civilização oriental. Esse magnífico império de 1000 anos foi um elo crucial entre os mundos antigo e moderno, mas é muito menos estudado do que a maioria das outras culturas da Idade Média e há muito pouca compreensão de Bizâncio entre o público em geral. Cristãos ortodoxos e católicos orientais de tradição bizantina geralmente conhecem os nomes de imperadores bizantinos e muitos santos, mas outros dificilmente reconhecem uma pessoa ou um evento da história bizantina, mesmo que estes, na verdade, tenham desempenhado papéis importantes. E mesmo sendo uma das culturas mais importantes da história da civilização, a saga bizantina foi por muito tempo desprezada. Os historiadores ocidentais, até muito recentemente, tratavam a história de Bizâncio como uma longa e pouco edificante narrativa de decadência imperial. As ideias do iluminismo, que eram hostis à Idade Média em geral e à Igreja medieval em particular, não estavam naturalmente dispostas ao Império Bizantino, onde o monasticismo, os milagres e a Igreja organizada desempenhavam um papel muito grande. Edward Gibbon, um dos principais historiadores do período, dedicou grande parte de seu Declínio e Queda do Império Romano a Bizâncio, e sua denúncia contundente dos bizantinos de sua cultura influenciou o pensamento histórico até o presente. No entanto, com a redescoberta da Idade Média ocorrida nos últimos anos, os historiadores começaram a redescobrir também a história de Bizâncio e, consequentemente, muitos aspectos positivos da cultura, do legado, dos acontecimentos históricos bizantinos começaram a ser levantados. Pesquisas mais recentes têm revelado que, sob o ângulo da influência cultural,
Bizâncio tem uma história de realizações duradouras e, em alguns momentos, de vigorosa expansão. Desde então, várias obras monumentais têm sido escritas e publicadas por historiadores de várias nacionalidades. Mas das obras que chegaram ao Brasil e foram traduzidas, parece que a maioria delas não teve muito sucesso, em certo sentido. Recentemente, eu investiguei sobre uma lista de vários livros que tem como tema o Império Bizantino. E pelo que eu descobri, tudo indica que a maioria deles já não é reeditado há um bom tempo. Boa parte dos livros sobre Bizâncio estão indisponíveis em toda parte, de forma que é raro encontrar uma boa obra a respeito da civilização bizantina nas livrarias do país. Vale a pena destacar que eu estou falando aqui de livros físicos e não de livros digitais. E também de livros novos e não de livros já usados. Dessa maneira, as principais obras em circulação que tratam sobre Bizâncio são em geral livros centrados em outros assuntos ou em temas relacionados, principalmente livros sobre as grandes civilizações ou sobre história da Igreja. A coleção História da Igreja de Cristo, de Daniel Hobbes, por exemplo, aborda muitos pontos importantes sobre a história bizantina. Mas, eis aqui uma obra sobrevivente. E assim nós podemos finalmente começar a falar sobre este livro, que, ao que tudo indica, parece ser um dos poucos escritos ainda disponíveis. Como eu disse anteriormente, a obra busca abordar o legado da cultura bizantina ao Ocidente Latino, ao mundo islâmico e ao mundo eslavo. De forma que, em certo sentido, talvez o livro possa ser classificado como uma obra sobre história cultural. Livros a respeito do Império Bizantino, em geral, costumam abordar o assunto de duas formas. Ou de forma categórica, tratando dos vários aspectos de Bizâncio em tópicos como economia bizantina, sociedade bizantina, arte bizantina, etc, etc. Ou então por meio daquela típica narrativa político-cronológica tradicional, apresentando os acontecimentos históricos da civilização de forma cronológica, na ordem de sucessão dos imperadores, de forma a retratar os desenvolvimentos do Império ao longo dos séculos. Nesse contexto, pode-se dizer que esta obra do Colin Wells vai para o lado da narrativa cronológica, buscando apresentar vários acontecimentos históricos importantes ao longo da saga bizantina, juntamente com as outras 3 civilizações e suas relações culturais. De Bizâncio para o Mundo se divide em 3 partes. A primeira trata do legado de Bizâncio à civilização ocidental, fundamentalmente a transmissão da literatura da Grécia Antiga. O Império Bizantino copiou e preservou muito da arte clássica, literatura e leis romanas que herdamos. Sem Bizâncio, as obras de Homero e Heródoto, Platão e Aristóteles, Sófocles e Ésquilo não teriam sobrevivido. Os bizantinos preservaram e copiaram manuscritos clássicos, pelo que são assim reconhecidos como transmissores do conhecimento clássico, importantes contribuidores à civilização europeia moderna e também precursores do humanismo renascentista. Eu particularmente diria que nesta primeira parte da obra, o historiador Colin Wells busca abordar de maneira aprofundada uma questão muito importante e que, aliás, está presente também em uma antiga afirmação do historiador William Weber, em que ele diz, abre aspas, durante séculos, Constantinopla era o repositório da cultura greco-romana e da tradição que construiria ao longo dos anos no Egito, Babilônia, Atenas, Roma e Jerusalém. Nossa civilização não seria como é hoje se a cidade de Constantino não tivesse sobrevivido para transmitir estas tradições. O latim de Roma e o grego de Atenas. As habilidades, as artes, o pensamento, as lembranças, aos bárbaros do Ocidente e aos seus sucessores, gradualmente mais civilizados. Assim, a sobrevivência da cidade foi crucial, pois ajudou a formar o nosso passado. Fecha aspas. Tratando de vários fatos históricos e personalidades da história bizantina e do Ocidente Latino, começando com o ocaso da antiguidade greco-romana e indo até sua descoberta humanística nos séculos XIV e XV, e tendo como fio condutor da narrativa a controvérsia exicasta e o embate entre Gregório Palamas e Barlaão da Calábria, em geral, nesta primeira parte, há um lugar de destaque para a questão da preservação dos clássicos gregos pelos eruditos bizantinos e o legado então transmitido ao Ocidente na Renascença italiana, dando ênfase em muitos nomes desse período. Mas essa primeira parte engloba também vários outros tópicos.
A segunda parte do livro, referente a Bizâncio e o mundo islâmico, abre espaço para a abordagem a respeito da disseminação do legado bizantino no Império Árabe Islâmico. Com certeza, um dos pontos mais imprescindíveis dessa parte da obra é a exposição sobre o papel que a Síria cristã, portadora do helenismo bizantino, desempenhou na transmissão do saber antigo aos muçulmanos, tendo contribuído dessa forma para o renascimento árabe. Assim, foi graças à cooperação dos sábios cristãos sírios, que tiveram um grande mérito no trabalho espetacular de tradução de manuscritos, que os árabes puderam então desenvolver pujante civilização e puderam vir a devolver com juros o patrimônio do saber antigo aos estudiosos cristãos do Ocidente Latino, especialmente a partir do século XII, tendo colaborado, por sua vez, para o renascimento cultural dos cristãos da Europa. Em suma, essa segunda parte mostra como os árabes demonstraram notável poder de assimilação do patrimônio cultural helenístico e se abriram para o legado da Grécia Antiga. Adotaram-lhes a ciência, a medicina e a filosofia, apoiando-se nessas obras para fundar a chamada Idade de Ouro da ciência islâmica. E os textos para isso vieram basicamente de Bizâncio. Por fim, na terceira parte, Bizâncio e o mundo eslavo, é abordado o aspecto religioso do legado bizantino. Apresenta-se o papel central de Bizâncio na formação da ortodoxia, que, aliás, por sua vez, ocupou posição central na história e sociedade da Grécia, Bulgária, Rússia, Sérvia e outros países. Tratando desde a chegada dos eslavos nos Balcãs, passando pelo avanço dos missionários ortodoxos pelo interior da Europa Oriental, a Idade de Ouro da Rus de Kiev, até a ascensão de Moscou, a queda de Constantinopla e a questão da Terceira Roma, toda a exposição do autor demonstra muito bem ao leitor como, de fato, os bizantinos foram fundamentais para a história do leste europeu e precursores da cultura eslava ortodoxa. A importância do Império Bizantino para a Europa Oriental é algo inestimável, pois foram os missionários e o prestígio bizantino que civilizaram e cristianizaram os eslavos orientais, do Báltico aos Balcãs e além. Convertendo primeiramente os búlgaros, depois os sérvios e finalmente os russos, os monges bizantinos e eslavos trabalharam juntos para criar o que um importante erudito moderno, Dmitry Obolensky, chamou de a Comunidade Bizantina. No geral, é uma exposição fantástica sobre o período em que o mundo eslavo se amalgamou para assumir o lugar de legítimo herdeiro de Bizâncio. Embora essas histórias estejam aqui contadas uma de cada vez, o leitor deve ter em mente que elas aconteceram, em sua maior parte, simultaneamente. A obra traz um quadro cronológico com os acontecimentos históricos apresentados e com as suas datações, de forma que o leitor pode perfeitamente se localizar no tempo. Assim, ele pode saber o que estava ocorrendo em Bizâncio, no Ocidente, no mundo islâmico e no mundo eslavo ao mesmo tempo. Vale destacar que o livro apresenta ainda mapas do Império Bizantino e das civilizações vizinhas, de forma a expor as suas localizações geográficas e suas fronteiras territoriais, o que é realmente muito importante para o leitor acompanhar a história bizantina, quando levamos em consideração que nestes mais de 1000 anos de império, os bizantinos conquistaram e perderam vários territórios. Em suma, é uma obra realmente formidável e, como eu disse anteriormente, um dos poucos livros que tem como tema central o Império Bizantino e traduzidos para a língua portuguesa ainda disponíveis. Eu poderia até falar de outros escritos a respeito de Bizâncio, que nós ainda não temos traduzidos para o português, mas deixemos isso para outra ocasião. No momento, fiquemos por aqui com De Bizâncio para o Mundo. Obra realmente imponente e que eu recomendo tanto para os que já estão familiarizados e apreciam a história do Império Bizantino, como também para os que ainda estão dando os primeiros passos no assunto, os primeiros passos no medievalismo, ou mesmo para os que nunca leram nada sobre o tema. É um livro que realmente vale a pena ser lido. Quem gosta de Idade Média vai apreciar essa obra, que no final das contas abrange não só o aspecto da história cultural, mas também as áreas da história da civilização, da história da igreja e também da história da filosofia e da ciência. Então, cavaleiros e donzelas, é isso. De Bizâncio para o Mundo, a saga de um império milenar. Do historiador britânico Colin Wells. Obra interessantíssima e ótima para se conhecer a saga bizantina e o seu legado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo
mais informações a respeito da obra e a respeito do autor. Coloquem aqui nos comentários se conhecem mais livros disponíveis a respeito do Império Bizantino, se gostaram do assunto e se querem mais dicas de leitura a respeito desse tema. Enfim, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho de notificações, comentem, compartilhem e me sigam no Instagram, @cristandadeinvencível. É isso e até a próxima!